Saya no Uta acabou com a minha sanidade. A minha não. Mano, eu simplesmente não aguento mais. Eu achava Eu também não. Também não. que meus inscritos eram meus aliados, queriam fazer eu finalmente ter uma experiência tranquila, sabe? Mas eu tava totalmente enganado. Pra quem não sabe, depois do sucesso absurdo do vídeo de Euforia, vocês me enviaram vários comentários me indicando visual novels diferentes. Ah, mano, é sempre essas visual novel, mano. Bem duvidosas. Mas uma que me interessou bastante e eu pesquisei a fundo foi Saya no Uta, que foi indicado por esses doentes aqui. Muito obrigado. Seus filhos da... Se você mora em uma caverna ou simplesmente não assistiu meu vídeo de Euforia, sério, vão lá. Não vi. Tá muito De eu vejo. legal. Visual novels Talvez. são jogos que consistem em você basicamente apertar um botão no controle. Mas você já fez essa piada no outro vídeo. Não significa que não seja verdade. Nesses jogos você normalmente fica na pele do protagonista e acompanha toda a história por diálogos e textos que você precisa ler e interpretar. Ou seja, basicamente um livro, sabe? Ah, nossa, eu nunca joguei um visual novel na minha vida e vou ficar sem. O que eu mais amo nesses jogos é que eles têm muita acessibilidade. Tu pode literalmente rodar isso nessa tua batata que tu chama de PC. E aí você vai ter um conteúdo muito mais extenso do que um Assassin's Creed da vida. Ou, sei lá, coloca um jogo ruim aqui, sei lá. Saya no Uta é uma visual novel que mistura Lovecraft com gore e também com romance. Pena que não dos mais legais. E olha, é bom vocês gostarem desse vídeo, porque eu tive que pausar as minhas conquistas de Elden Ring só pra jogar esse jogo. Até agora faltam essas malditas conquistas. Uma mata, fácil pra caralho. Um doce, que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Elden Ring tem os zeramentos, é o jogo mais fácil da From de você pegar platina. É muito fácil. Boa noite, rapaziada. É muito fácil. Depois que você zera a primeira vez, as próximas zeradas você faz em 2 horas, max. Entendeu? Fácil, é muito fácil de platinar. Beleza, a gente vai conseguir. Bom, mas enfim, em Saya no Uta, diferente de outros jogos por aí, aqui você não precisa atirar nos seus inimigos, fazer puzzles complicados ou até mesmo enfrentar um boss super difícil. Mas nesse jogo você tem o azar de ser esse cara aqui, que é o nosso protagonista. E acreditem, ele é bastante perturbado. E você deve ter até mesmo pausado esse vídeo, ido até o Google, pesquisar o nome do jogo. Eles nunca adicionam conquista nas DLCs. Isso é meio triste. E visto essas imagens e pensado, o que tem demais nesse jogo, meu? Olha, o que é isso? Uma garota de anime fofinha? Definitivamente não. E eu mesmo não fazia ideia do quão assustador seria essa experiência. E hoje, meus amigos, nós vamos nos torturar. Porque hoje vamos desmitificar essa obra e mostrar por que ela é uma das coisas mais doentias que a humanidade já fez. Enfim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse jogo é que ele é uma das experiências mais viscerais que eu tive com um jogo de terror. Mas pô, Lois, o que tem de tão assustador em apertar espaço pra ver letra e figura na tua tela? E amigo, eu te respondo. Eu estou em dúvida ainda. De jogo que tu acha que não tem como piorar e vem algum japonês perturbado das ideias com papel e caneta na mão, escrevendo as coisas mais absurdas e desenhando umas paradas cabulosas de tão erradas, que até mesmo você que já tá acostumado em consumir esse tipo de coisa fica parado e fala, oh shit. Aquele Fear Hunger não escamei, tá no par do hub. Pra você ter uma noção, diferente de muitas visual novels por aí, esse jogo tem uma versão pra Steam. Só que ela é a versão censurada da visual novel. Eu não sei até onde Pera aí, a Steam exige censura em alguma coisa? essa censura vai, até porque eu não joguei a versão da Steam, mas eu tenho que falar que isso deve alterar bastante a experiência do jogo original. Pra quem não tá ligado, a história do jogo se passa na vida de Fuminori Sakisaka. E a primeira interação que temos com o protagonista é ele no meio de um mundo meio apocalíptico. Live jogando quando? Nunca. Cheio de coisas sujas nas paredes, pedaços de cadáveres e umas coisas bem bizarras. E o Que agradável. está conversando, ou pelo menos tentando conversar, com esses monstros que ficam falando umas coisas meio sem sentido pra ele. E é aí que ele começa a dar um contexto pra gente. Na verdade, não estamos em um mundo alternativo ou até mesmo outra dimensão. E sim, estamos no Japão. Mais precisamente, estamos em uma faculdade. E o protagonista diz que já fazem meses que ele enxerga as coisas daquele jeito. Isso é por causa de um acidente que ele sofreu e acabou levando à morte de sua família. E depois de uma cirurgia que acabou salvando a vida dele, ele passou a
chegar ao mundo dessa forma meio escrota. Como se tudo Brutal, hein? da carne estragada no pesadelo na cozinha. Jacan não consegue aguentar o forte odor de carnes e legumes podres. E tudo o que ele pode fazer é fingir que está tudo bem enquanto essas criaturas ficam conversando de boa com ele. O máximo. Que lembram muito Como está a mente do palhaço? pessoas. E é aí que o jogo vira o ponto de vista e nos mostra que aqueles monstros são na verdade os amigos do Fuminori, que estavam conversando sobre uma viagem que eles poderiam fazer. Porém o Fuminori ele não se sente à vontade perto dele, até porque ao invés de ver uma gostosa na frente dele, e eu tô falando desse cara aqui, na verdade ele tá vendo isso aqui. Hello? Yes? E por isso ele se despede de modo grosseiro deles. E até mesmo os amigos deles percebem que o Fuminori anda estranho desde o acidente, e até nota o olhar de desprezo que ele possui. Mas segundo o Koji, que é esse grandão gostoso aqui, o Fuminori tá até melhor do que na época em que ele estava no hospital, já que lá ele estava bem mais perturbado e os médicos precisavam até amarrá-lo na cama. Só que mesmo a Oumi ainda acha muito esquisito o comportamento dele, dizendo que é como se ele nem os visse como humanos. E ela só tá chateada desse jeito porque a amiga dela, a Yo, ela havia se confessado pro Fuminori e ele meio que deixou uma resposta pendente antes do acidente acontecer. Bom, logo depois a gente vai pra sessão da psicóloga do Fuminori, que olha só, é um pitelzinho, viu? Eu vou lhe contar uma coisa muito Descontrola, Dog. sobre essa sessão, porque a coisa mais importante aqui é que o protagonista fica perguntando sobre um tal de professor Ogai, que era uma pessoa de interesse por ele, já que ele havia desaparecido e o Fuminori havia ficado próximo com um parente desse professor, mas já a gente chega nessa pessoa. Enfim, a doutora diz que não sabe de nada e por algum motivo a gente acha que ela tá escondendo alguma coisa. Daí quando o Fuminori volta pra casa todo triste e melancólico, a única coisa que consegue dar um pingo de felicidade pra ele é essa garota. O nome dela é Saya e ela era a filha do professor Ogai. Só que pelo que vocês estão vendo, ela não tinha uma aparência monstruosa como as outras pessoas. E isso é algo que nem o protagonista sabe explicar por quê. Ele apenas encontrou essa garota que realmente não tem essa aparência monstruosa. Mas segundo ele, depois que a Saya entrou na sua vida, ele passou a ficar mais feliz com a presença dela, já que a sua personalidade acolhedora e gentil fizeram ele se afeiçoar mais com essa menininha. só que é aí que Por que, velho? Por que, Japão? meu amor pelo jogo Por que, cara? morreu completamente. Pô, até essa hora eu tava achando a história, os diálogos eram legais e até os desenhos também eram legais. Mas É isso. Tudo no Japão retorna Jeffrey Epstein. nessa cena aqui eu fiquei desconfortável com o rumo que a história tomou. Bom, digamos que depois do jantar, os dois Talvez devemos sacar mais 2 bombas, né? eles vão se conhecer profundamente Não é não, pô. Ela tem 5.000 anos. na cama. Os dois, eles vão se conhecer profundamente na cama. Por dentro. Essa relação não é só desconfortável porque, né, olha só a cara de criança dela, mas também porque essas cenas mostrando os dois brincando de pula-pula na cama são excessivamente explícitas. Mas com certeza vai vir marmanjo nos comentários falando: ah, mas a idade dela não é mostrada na visual novel. Meu irmão, você acha que essa menina tem 18 anos? Mas apesar de tudo isso, acredite se não, isso também Não, ela não tem 5.000 anos. Pensa, pardo. Se os amigos parecem monstros, mas as pessoas, mas são pessoas reais, se ela parece uma pessoa real, ela o quê? É isso mesmo? faz parte da história. Porque, por exemplo, lá pro meio do jogo, Ah, agora entendi o cabelo dela.
jogo, o protagonista fica se perguntando por que a Saya tem um desejo tão enorme, se é que vocês me entendem. E por que diabos ela fica insistindo em ter um filho com ele? Meu Deus do céu, olha só a ilegalidade. Bom, mais pra frente na história, o Fuminori finalmente vai dar uma resposta pra aquela menina que se declarou pra ele. Só que a resposta dele não foi nada agradável. Ele diz basicamente que odiava ela e sentia nojo. E bom, é claro que a menina ficou chateada, mas Brutal. quem ficou mais ainda? A amiga dela, que não gostando da It's over. bruta do Fuminori, queria tirar satisfação com ele na sua casa. E nessa hora eu tava até me perguntando como seria quando ela visse a Saya, uma criança, na casa dele. E meu amigo, eu me arrependi por essa resposta, viu? Já que chegando lá, ela já começou entrando e via umas coisas muito perturbadoras na casa. Tipo a sala cheia de tinta, já que foi uma coisa que o protagonista fez pra meio que disfarçar a aparência macabra da sua sala. E olha, isso não funcionou nem um pouquinho. E também uma gosma que estava em vários cantos da casa. Aí a gente vê algo observando ela nas sombras, como se fosse uma pessoa ou uma coisa. Foi então que ela ficou paralisada de medo ao perceber que algo se esgueirava nas sombras atrás dela. E acima dela, a mesma gosma que ela achou na casa estava ao redor de seu corpo, a lambuzando. Eu acho que a direita tá muito estranha. Foi aí que então ela olhou pra cima, só que esse foi o seu maior erro. Ao chegar em casa, depois de outra consulta com a psicóloga, É o Nyarlathotep. se depara com essa imagem. A Saya comendo uma espécie de gosma esquisita. O protagonista pergunta o que é aquilo e a Saya simplesmente diz que é uma comida que ela fez pra si mesma. E aí o protagonista quer experimentar aquilo, mesmo a Saya dizendo que não era pra ele fazer isso. E desobedecendo ela, ele experimenta e ele achou delicioso. E vocês sabem o que é aquilo, né? Bem, a partir desse ponto da história, a gente Gelatina. já sabe que a Saya não é uma pessoa comum. Tanto é que lá pro meio do jogo, a gente vê que a Saya consegue fazer as pessoas verem exatamente como o Fuminori vê o mundo. E ela faz exatamente isso com o vizinho dele. E ele era um humano totalmente normal, que tinha uma esposa e uma filha. Só que aí um dia, a Saya simplesmente decide fazer com que ele veja o mundo exatamente como o Fuminori vê. E isso, meus amigos, faz ele ficar totalmente maluco. Tanto é que ele ouve algumas criaturas chegando na sua própria casa. E as duas criaturas, uma que parecia uma adulta e outra que parecia mais uma criança, acho que vocês já sabem quem são, né? Elas vão até ele falando normalmente, tentando fazer ele manter a calma, só que ele desvive aquelas criaturas. E aí, com a mente totalmente perturbada, ele vê a Saya no canto de fora e vê que é a única garota que ele realmente tá vendo normalmente. E ao presenciar a beleza e a inocência daquela menininha, ele faz uma coisa que não é nem um pouco legal. Obviamente eu não vou falar o que ele faz com ela, mas é uma coisa que com certeza o YouTube não ia aprovar, viu? E o Fuminori, ao chegar em casa, ele vê uma criatura totalmente horrenda fazendo coisas nada legais com a Saya. E por isso ele desvive essa criatura. E nessa hora rola um diálogo muito bonitinho, os dois chorando e tal. E a Saya diz que basicamente pode fazer o Fuminori voltar ao normal, de ver as coisas como antes. E é Eu não quero ver o final dessa história. nesse momento que o jogo te dá duas escolhas: voltar ao normal ou então ver as coisas do jeito que tá e ficar com a Saya pra sempre. Então eu escolhi ver tudo normal de novo, porque né, o protagonista ele já não tava aguentando mais ver monstro pra Bibi Netanyahu, pelo amor de Deus, Bibi Netanyahu, escuta as minhas preces. tudo que é lado, sabe? Só que aí quando isso acontece, a Saya vai embora e o protagonista é preso por matar o seu vizinho. E foi assim, meus amigos, que eu peguei o pior final do jogo. Isso porque esta rota que eu acabei de falar, ela é limitada. Ou seja, sabe, todos aqueles segredos que o jogo Eu queria ver a aparência original deste demônio. preparou pra você tentar desvendar ao longo da história, pois é, eles não são explicados aqui. E pra deixar claro, o jogo tem um total de
3 finais. Esse que eu acabei de falar, acredite se não, é considerado o final bom. O final verdadeiro você só consegue se você ficar com a saia e também se você fizer uma escolha específica lá pro final do jogo. E bem, eu espero que a gente possa ter mais visual novels aqui no canal futuramente, porque aparentemente vocês gostam muito disso. Mas também eu quero te pedir para dar uma olhada nos últimos vídeos do canal que eu postei, porque infelizmente o YouTube não... Cadê o resto? Direito, e eu fiquei muito triste porque eu gastei horas pra isso, meu Deus do céu. Mas não vai mostrar, cara. Enfim, eu espero que vocês... Pô, eu vou pesquisar. Ah, não existe. Aparentemente... Ah, tá, é só uma criatura Lovecraftiana. Não, aparentemente não existe uma aparência. É. Não existe. Não existe uma aparência real. Horror Lovecraftiano, caras. Horror Lovecraftiano. É assim que a banda toca. Anyway. Pera, tem parte 2? Olá, galerinha. Tudo bom com você? Tá, vamos. Eu tô péssimo. Eu vi todos os finais de Saia no Uta e me arrependi completamente. Ah, já estamos aqui já? Como vocês sabem, no vídeo anterior nós falamos sobre Saia. Por que vocês me odeiam tanto, na moral? A gente vai se focar mais na rota verdadeira, onde tá o final real do jogo, e não aquela bosta que a gente viu no final do último vídeo. Mas também eu vou falar do... Aí a aparência dela é um indiano, né? Entre aspas, final ruim, que é um outro final do jogo que se foca mais de todo mundo tomando, especialmente o protagonista, e eu vou te falar que isso me deixou muito feliz. Também eu vou falar como esses finais afetaram a minha opinião sobre o jogo e enriqueceu a minha experiência. Então se você ficou destroceu o seu joguinho favorito... Bibi Netanyahu, por favor, lembre que os japoneses apoiaram na guerra. Por favor, Bibi Netanyahu. De leitura, meu, vai tomar no... Não se preocupe, porque eu vou destroçar mais ainda essa... E também tem uns momentos nesse vídeo que, sem querer, eu troquei os nomes Ogai e Oumi. Ou seja, toda vez que vocês ouvirem eu falando de um professor Oumi, na verdade é professor Ogai, porque eu confundi o nome com aquela menina do último vídeo. Porque eu confundi os dois nomes só porque eles começam com O. Sim, só por causa disso. Mas antes de começar o vídeo, eu só quero avisar que eu mudei o meu arroba do Instagram. E a partir de hoje vai ser esse aqui, que é o Instagram onde eu posto coisas muito dinâmicas e legais que acontecem na minha vida. Bem, para também. Ao ficarmos com a saia, o protagonista imediatamente esconde os corpos da família do seu vizinho. E ao ver a textura da carne dessas pessoas, ele percebe uma coisa bem esquisita. Basicamente, ele vê que é a mesma gosma que ele experimentou lá no começo da obra. E ele finalmente notou que aquilo era carne e não do tipo picanha, tá ligado? Que legal. Ao invés de ficar chocado com isso, ele simplesmente fala: ah, acontece, né? Tipo, abraçou a loucura. Pedaço de uma pessoa e simplesmente não vê nada de errado nisso. E é interessante porque já mostra que o protagonista está cada vez mais perdendo a sua sanidade mental. Tá no inferno, abraço capeta. Enquanto ele tá descansando junto com a saia na cama, ela fala que o professor Oumi, na verdade, não é o seu pai de verdade, e sim é só como ela chama ele, já que ela enxergava o professor como uma figura materna. Porra, materna é foda, né? Já que ela enxergava o professor como uma figura... Reject sanity, embrace madness. E ela fala, inclusive, que eles deviam parar de procurar o Oumi, já que a saia não se It's all over. Só de ficar com o Fuminori. Só que mesmo assim, o Fuminori quer conhecer o sogrão e descobrir mais sobre a saia. E tem um detalhe que eu não falei no último vídeo, porque eu não achei que a gente ia se estender tanto nesse jogo. Vocês lembram do Koji, né? O cara gostoso que literalmente faz a mesma pose do Jotaro de Jojo. Pois é, depois que a namorada dele desapareceu, o Koji ficava seguindo o Fuminori pra tentar achar ela. E ele foi até mesmo consultar a psicóloga do cara e até manteve contato. Pra japonês degenerado, o ápice da beleza é uma loli. Aqui no ocidente seria tipo, sei lá, uma versão seria a Sydney Sweeney. Então nós somos melhores que eles. E chegou num ponto onde ele literalmente ficou stalkeando o Fuminori de longe. E tudo isso levou à casa antiga do professor Ogai, que estava abandonada e tinha umas coisas bem bizarras por lá. E provando no Brasil, André Surak. ser um péssimo jogador de Metal Gear, o Koji é pego no flagra pelo Fuminori, que só ficou enrolando ele, dizendo que não sabia nada sobre... A Jill Scott. A saia aqui, a saia seria a Jill Scott. Nossa. É a Jill Scott. Tá no inferno, no capeta.
Não adianta mentir pra mim. Desaparecida. Eu conheço vocês. De fato era verdade e que tava procurando esse tal de Professor Ogai. Daí voltando agora, o Koji recebe Acabou, irmão. uma ligação do Fuminori dizendo Vara do capeta, né? que vá conversar. Aí vai aparecer um monte de... Ah, que é de Scott? Que é de Scott que ele fica falando? Daí os macacos não conseguem nem escrever o nome da mina. Tipo, essa daqui é a Jill Scott, ó. Todo bom homem de extrema direita conhece. Aí. Essa é a Jill Scott, pronto. Capite? É isso, próximo. No estacionamento. E basicamente eu posso resumir essa conversa desse jeito aqui. Então, cara, tem uma parada muito séria acontecendo e eu preciso da sua ajuda. Pode falar aí, velho. Eu preciso que você venha comigo investigar a outra casa do professor Umi, que fica no meio de uma montanha isolada onde não tem sinal, nem vizinhança, nem algum tipo de segurança sequer. Sério, se algum cara quisesse, tipo, desviver o melhor amigo, não Deus me perdoe, mas o filho do capeta estaria 9 vezes de nascimento. teria nem como a polícia achar o corpo. E se esse mesmo amigo de alguma forma quisesse chamar ajuda gritando desesperadamente, não haveria como nenhum ser humano ouvir os gritos em um raio de 100 quilômetros. Isso é muito estranho. Ele quer que eu vá sozinho com ele para uma montanha isolada onde não há ninguém por perto. E também pode ser que ele tenha sequestrado a minha namorada ou feito algo bem pior. E além disso, nos últimos tempos ele tem estado estranho. E até mesmo depois do acidente ele ficou agindo que nem um maluco no hospital, como se tivesse problemas mentais sérios e irreversíveis. Fora esse olhar dele, que carrega uma aura assassina pesada, como se tivesse acabado de desviver uma pessoa. Muito estranho. Beleza, velho. Vou contigo. Meu Deus do céu! E tá, não vamos julgar o Koji, porque o que ele tem de gostosura, ele não tem de inteligência de jeito nenhum. Mas também o Fuminori foi extremamente convincente nessa cena aqui. E enquanto eles estão indo pra casa do professor Ogai, a Yo recebe uma ligação da amiga dela, a Umi, que estava desaparecida. Na mensagem, ela diz que estava na casa do Fuminori e que era pra Yo ir lá sozinha. Lembrando que já fazia dias que ela estava desaparecida. Aí vocês devem imaginar, pô, ela Preocupado com a amiga, né? não ia cair nessa, né? Já que uma outra pessoa, provavelmente o Fuminori, né, podia estar usando o celular da sua amiga pra levá-la pra alguma armadilha. Então é óbvio que ela ligou Fui ali conversar com a minha família e voltei agora. 4 horas depois estou vendo o Parado assistindo um vídeo de anime. O que aconteceu por aqui? Pô, Surge. pra polícia, Acompanha do grupo. pediu ajuda pra algum amigo ou responsável ir até o local com ela, ela foi sozinha. E ainda sem dizer a ninguém a um dia, meu Deus do céu, que menina burra! Chegando lá, a Oumi enviava mensagens dizendo que estava lá dentro e que era pra ela entrar na casa do Fuminori. Sem ninguém. Completamente só. Meu Deus. Aí eu facilmente cairia Baita. nesses esquemas de doce de estranho na van. E lá dentro ela fica horrorizada com as paredes pintadas e o cheiro forte que estava impregnado nas paredes daquela casa. E nessa mesma hora, a Saia, na sua forma verdadeira, se apresenta a ela se comunicando por mensagem no telefone. E digamos que nessa cena acontece um estudo. Eu tô tentando fortemente não ser desmonetizado, então interpretem o Bibi. Por favor, Bibi. Por favor. Devia ter uma lei. Pode estuprar. que eu acabei de falar, viu? Sim, a Saia fez isso com ela. Como? Por favor, Bibi. Exploda o Japão, Bibi. Vai lá jogar e ver, porque eu não posso mostrar aqui, né? E a última coisa que ela diz antes da tela escurecer é: ninguém me beijou ainda. Voltando para o Fuminori, ele basicamente atrai o Koji para uma armadilha, quem diria, né? E ele o empurra em um poço e deixa o coitado ali para ser desprovido de vida. E voltando para casa, como se nada tivesse acontecido, ele toma um banho com a Saia. E de novo, é exageradamente explícito aqui. Pô, eu sei que parece um mimimi falar sobre esses desenhos aqui, mas algumas vezes elas parecem Não é mimimi. É coisa de pra japonês bater
desnecessárias ou até mesmo forçadas. E esses desenhos se chamam CG. Para quem não sabe, isso é uma abreviação para Computer Graphics, que significa gráficos de computador, que é uma forma carinhosa dos criadores chamarem os desenhos dos personagens e dos cenários das visual novels que ficam atrás da cara de texto e diálogo na tela. E esse jogo tem uma ampla variedade de CGs bastante bonitas. Mas sabe quais são as que tem mais detalhe e trabalho? Pois é, são aquelas cenas. Isso é bastante Jogo de feticheiro estranho. chato, já que essas histórias não necessitam Imagina a mente já derreteu. Então, é o vício em pornografia. Tipo, vamos lá, imagina um cara que começa a se masturbar, sei lá, tem acesso a se masturbar lá ali no início da puberdade, sabe? Sei lá, entre 9 e 11 anos. Aí imagina esse pirralho, começa entre 9 e 11 anos. 8, melhore. Aí, ele está consumindo, vai se dessensibilizando cada vez mais, ele vai procurando cada vez conteúdos cada vez mais grotescos. O caminho que alguns seguem é essa porra. O cara precisa jogar um jogo pra bater heavy stuff. Sabe? É isso aí. então desses detalhismos Eu até gosto do Japão. Eu não. Tenho desgosto por visual novel. Essa é uma das melhores visual novel pelo que dizem. É daí pra baixo. Nossa senhora. dessas cenas. Até porque isso aqui é um jogo de O último vício, o último estágio de vício. O último estágio no vício de pornografia é jogar jogo japonês. terror. Ó, E ser japonês. aqui ó, o nome, ó, terror. Cujo o objetivo seria, né? Não, tô brincando, não vai ter jumpscare. Você achou, né? Não vai ter não, né? Mas em vez disso, eu acho que eles estão mais interessados em te deixar com tesão do que com terror. Isso não fez o menor sentido. E não é só eu que acho isso, como você vê muita gente na O silêncio do J-League sobre isso daqui é ensurdecedor, porque ele tá trabalhando, né? Nesse momento, o nosso especialista em cultura japonesa está fazendo a transmissão de... O que ele tá transmitindo agora? Ele vai transmitir em instantes alguma coisa. Ele vai transmitir o Varém e o Hiroshima daqui a 2 horas. Grande J-League Insider. Grandíssimo J-League Insider. Então, neste momento, ele está se preparando para a transmissão do jogo. internet que acha isso um ponto muito Eu assisti. Daqui a pouco, né? disso é que talvez os criadores quiseram fazer isso pra meio que chamar atenção. Pois lá no Japão, muitas vezes os autores exageram um pouco no suco do tesão e acabam trazendo as cenas nas suas obras que são explícitas e nem mesmo precisavam existir pra justamente chocar ou chamar a atenção. A HBO faz a mesma coisa. Ou melhor, fazia, né? E ninguém reclamava. Agora é só... Eu tô recomendando todos os senhores assistirem o Cavaleiro dos Sete Reinos. A primeira cena do segundo episódio desse tamanho, que agora é proibido mostrar gostosa, coisa que a HBO... As primeiras 3 temporadas de Game of Thrones, cara, são belos peitos quase todo episódio. Tem uma cena... Nossa, tem uma cena, cara, que ela é uma cena de Game of Thrones que ela entrou na minha cabeça e não sai mais. É uma cena do Littlefinger, ele explicando políticas enquanto tem duas... A HBO no seu auge, a HBO no seu pináculo de criatividade, sabe? Aquilo foi incrível. Acho que foi em 2013, alguma coisa assim. Então, desde então, sabe, a TV americana se escaralhou e agora pode aparecer, mas peitinho não pode, né? Ai, seu punheteiro! Você quer ver peito? Vê Isso, cara, isso. Eu sou um viciado. Eu sou incel também. Olha só, uma mulher peituda no videogame. Eu vou jogar. Ô, na moral, eu tô com uma tolerância zero pra buscar. Gás pra bater Rapaziada, vejam a live. muita punheta. Meu Deus, que Eu pulo. Eu falo que eu paro de ver, mas eu pulo, na verdade. Eu só skip.
Skip, é isso aí. Nossa! Disse no vídeo anterior, eu acho o visual da saia muito problemático. E eu fiquei muito feliz que algumas pessoas nos comentários também foram sãs A única coisa que eu vi da segunda temporada do The Last of Us foi o Pedro Pascal. e falaram a mesma coisa. Vocês passaram no teste. Parabéns. E também teve gente que apresentou pontos válidos, como por exemplo, existem mulheres que têm um corpo, ou até mesmo a altura de uma criança. Tá, isso pode até ser verdade. Mas o problema também é esse jeito infantilizado da saia, que também é algo que faz ela se associar mais a uma criança. Isso não ajuda nem um pouco na defesa desse jogo. E claro, teve gente falando, pô, ela é um monstro, então não importa muito a idade dela, né? Ela não é humana. Mas isso aqui é esquisito pra ver. Por isso, pra acabar de uma vez por todas essas tretinhas da interwebs, wow, yes, eu decidi trazer de camarote uma entrevista com o autor da visual novel. Então, senhor Urubuchi, tem muita gente que acha o design da saia muito polêmico, dizendo... Desculpa, amigo. Eu reconheço o seu esforço. Eu genuinamente reconheço o esforço em gravar uma sketch, mas eu não consigo. Após o banho, a saia fala que tem uma surpresa pro Fuminori. E quando ela abre a porta do armário, lá está ela, a Io, despida, vestindo uma coleira no pescoço e com um olhar morto no rosto. Basicamente, a saia pode fazer duas coisas: fazer com que as pessoas enxerguem o mundo como o Fuminori enxerga, ou então transformar as pessoas no mesmo monstro que ela é, que no caso foi com a Io. E agora, a saia diz que aquele ali é seu presente pro Fuminori, que a Io vai servir como uma espécie de pet para eles brincarem à vontade. E vocês sabem do que eles brincam, não é? E embora o Fuminori pareça relutante no começo, ele abraça a ideia e começa... O cara tá no inferno, abraça o capeta, né? Mandou R$10. Valeu, Lockne. Todo episódio de The Boys é isso? Larguei DPS de ver que a última temporada se baseava em satisfazer fetiche dos criadores. PIV. Cara, eu vou assistir a última temporada de The Boys, que vai sair esse ano, né? Eu já tô tanto tempo aqui. Eu vejo essa... cara, The Boys... 2019, cara. Eu tô tanto tempo vendo essa... Vamos terminar. Vamos até o fim. Tá. Eu sei. Vamos até o fim. Vou ver pelo celular ainda. Não vou nem ver pela televisão. Vou até o final. E é isso. Eu vou reclamando até o fim. Literalmente é o meu último Goislop, beleza? É o meu último Goislop. Coisas com ela. Uma temporada. Falta uma temporada, já tô longe demais. Agora, eu sei que saiu uma segunda temporada do Gen V. A primeira temporada eu gostei. A segunda eu não vi, eu fiquei com preguiça. Falei, eu vi uma galera reclamando, falando. Daí eu falei, não vou ver, tá de boa. Ela e a saia ao mesmo tempo. Agora, voltando pro Koji, depois de passar horas no poço. Hate Watch. Eu nunca vi House. No caso, é a psicóloga que foi a pessoa que ele enviou mensagem antes de chegar lá. E além de ela mostrar que estava totalmente preparada para caçar, ela também consegue ativar uma passagem secreta que estava bem ali no poço, na frente dele. E essa passagem levava até a parte de baixo da casa do professor Umi. Só que o professor, digamos que não estava muito bem. E lá eles encontram vários documentos que falavam de um experimento chamado Saia. E o quão obcecado o professor estava com essa coisa. Mas o Koji diz que não se importa com isso e precisava achar o Fuminori antes que algo ruim aconteça. Por isso, a doutora entrega uma arma pro Koji e ele vai embora atrás de vingança. Ele liga pro Fuminori e diz: tô maratonando todos os 007, nenhum Goislop me atrai mais. Cara, primeiramente, vamos definir o que é Goislop. Filme da Marvel, Goislop. The Boys. É Goislop. 007 não é Goislop. Depende. Por exemplo, Endor não é Goislop. É Star Wars, mas não é. Não é bom. Endor é bom. Endor tem um conceito. Endor tem uma ideia. Endor tem uma fotografia, tem atuação, tem roteiro. É bom.
Tem valor de produção, você vê os 300 milhões que gastaram naquela... Você vê, tá, os 300 milhões ali em todos os aspectos daquela... É Goi Jam, não Goi Slop, Goi Jam. Bom pra caralho. Stranger Things é Goi Slop. É lixo, é lixo, do começo ao fim. Cavaleiro dos Sete Reinos é Jam. Só Jam. Maravilhoso. Inclusive, eu vi a seguinte opinião polêmica sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu não queria concordar, mas eu entendo quem argumenta. Em que os contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, os contos do Dunk and Egg são melhores do que Game of Thrones. Cara, se você, numa perspectiva, tipo, que o Martin, ele se permite escrever um herói, pela primeira vez, esse filho da permite escrever um herói, ele faz um herói. É bom pra cá. Ele se permite fazer o Duncan, The Tall, ser um herói. Aí ele não precisa ficar... tons de cinza, todos são escrotos e maus, e Game of Thrones, e olha, o jogo... Não. O Duncan é um herói, e a série é boa. Pronto. Isso nos livros. A série é melhor que os livros. Pessoalmente, eu tô achando melhor que os livros. Deu uma pequenina expandida. Tipo, é legal pra... Assistam. É jam. E, inclusive, o episódio novo vai ser hoje. Dizendo que... Sexta-feira. Rapaziada que tá assistindo esse vídeo aqui, não sei quando. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro. E atrás dele, e aí que o Fuminori diz que tá... É Casa do Dragão igual Slop pra cá. Nossa, a primeira temporada... Os primeiros 8 episódios da primeira temporada de A Casa do Dragão, pra mim, é melhor que Game of Thrones. Brutal, né? Mas eu acho. Eu acho melhor. E isso que eu sou uma fã pra Game of Thrones. Eu sou fã daquela... Mas os primeiros 8 episódios é melhor que Game of Thrones. Dali em diante... Vira aí realmente Slop, é... Aí vem o seguinte ponto. Eu vou largar o osso? Eu não vou largar o osso. Eu assisti a primeira temporada. A primeira temporada saiu quando? A primeira temporada saiu em 2022. A segunda saiu ano passado. Retrasado, né? 2024. Esse ano tem a terceira temporada. Eu vou ver. Eu já tô aqui. Tá ligado? Domingo. Meia-noite. O que eu tenho melhor pra fazer? Domingo, meia-noite. Eu vou ver. É isso. Eu vou assistir. Tá ligado? Eu já tô... O commitment existe, apesar dos múltiplos anos entre cada temporada. Tipo, 2 anos de espera, mano. Eu vou ver. Eu já comecei a ver essa merda, vou até o final. Já tô comitado, já tô comitado. Então, sabe, eu vou ver. Talvez dormir? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Esse bonde já passou, cara. Esse bonde já passou. E o que ele achou foi muito mais sinistro. Muito estranho. Pedaços da carne triturada da sua namorada estavam na geladeira do Fuminori. E ao presenciar aquilo, ele sente nojo, mas acima de tudo, uma raiva ensandecente pelo Fuminori. Aí nesse momento, o Fuminori liga e fala pra ele ir para uma certa casa. E nesse momento, o jogo te dá 2 escolhas: ligar de volta pro Fuminori ou pedir ajuda para a doutora. E bem, como a gente quer o final verdadeiro, a gente escolhe ligar. E sim, esse detalhe que eles se viam como concorrentes me deixou... tornou toda essa história mais engraçada, cara. Desculpa, a escolha tá engraçado. É engraçado saber que o Epstein e o Pediri se viam como concorrentes. Cara... O Vorkaro vai ter que caminhar muito pra chegar aos pés dos 2 mestres dele. Mas já eu te explico o que acontece se você ligar pra doutora. Enfim, o Koji vai até essa casa onde o Fuminori falou pra ele ir. E de início ele ouve o som de alguma coisa se mexendo na escuridão. Algo tentando falar, emitindo um som nojento e repugnante. E é aí que ele... Quando eu lembro do mano que foi preso na Noruega por jogar uma visual novel. Nossa. é atacado por uma... Cara, pessoas são presas no Reino Unido por darem RTs, cara. Criatura que diz estar sentindo dor e implora para ser falecida. E claro, aquela é a Io. E o Koji esgota a sua munição, desvivendo ela por puro medo. E aproveitando isso, o Fuminori compra para ser atacado por uma tentando falar, emitindo um som nojento e repugnante. E é aí que ele é atacado por uma criatura que diz estar sentindo dor e implora para ser falecida. E claro, aquela
Aquela criatura... Nossa. É a Io. E o Koji esgota a sua munição, desvivendo ela por puro medo. E aproveitando isso, o Fuminori compra a briga com o Koji usando um machado. E a briga se intensifica quando a Saya consegue ajudar o Fuminori a falecer o Koji. Só que depois disso, ela diz que agora chegou o momento dela partir e se multiplicar. Enquanto ela se vai, asas se abrem às suas costas e o mundo inteiro é infectado, transformando tudo em carne apodrecida. General Underline Ozê mandou R$10. Olhei 18 de 25007 não é slop. Dos filmes dos anos 70 houve uma mega evolução nos filmes de ação, uma das melhores de cenas de luta na minha opinião. Ponto. Um meme no filme 007 contra Spectre, o Dia de los Muertos só e comemorado no México por causa. Cara, eu acho maravilhosa essa ideia de que... Essa história de que o Dia dos Mortos só se tornou uma parada na Cidade do México por causa do filme do 007. Que é recente ainda. O filme é de 2017. Alguma coisa assim. Isso é bizarro. É maravilhoso, é maravilhoso. Então... Sim... É mais ou menos isso. Dito isso, cara, eu adoro 007. Os da década de... Os do Roger Moore eu acho uma bosta. Todos eles. Todos eles. Eu odeio aqueles filmes. E as pessoas em monstros sem humanos se abrem às suas costas e o mundo inteiro é infectado, transformando tudo em carne apodrecida e as pessoas em monstros sem humanidade. E a última cena da VN é da doutora, já sabendo tudo sobre a Saya, e enquanto olha a cidade se transformando e aos poucos a sua mente morre e assim ela deixa de ser humana e o jogo acaba. E basicamente a Saya se multiplica justamente porque ela conseguiu a semente do Fuminori naquela cena. Vocês estão ligados já, né? E lembrando que esse é o final verdadeiro do jogo, ou seja, ele é praticamente canônico, dependendo da sua interpretação do jogo. Mas agora voltando tudo isso... Que eu pariu, hein? Topando. Para a escolha anterior e ligar para a doutora. Valazarinho, tamo junto. Vai nos levar ao final ruim, que eu vou te falar, faz sentido ele ser ruim e ao mesmo tempo faz sentido ele ser bom. Basicamente, quando o Koji liga para a doutora, ela vai ajudar ele lá na casa que o Fuminori falou para ele ir. E tudo praticamente acontece igual. O Koji desvive a Io, ele luta com o Fuminori e a Saya ajuda ele. Só que nesse mesmo momento a doutora aparece e ela desvive a Saya usando uma escopeta. Só que infelizmente ela também falece e o Fuminori, que não aguentaria viver no mundo sem a Saya, ele se falece com uma machadada na cabeça. E a cena final da VN mostra o Koji já todo biluteteia. Ele tem sonhos macabros com os seus antigos amigos e também a gente vê que ele guardou a pistola para caso ele queira um dia fazer mal a si mesmo, vamos colocar assim, viu? E faz sentido ele ser... Os pontos do canal um dia vão ter importância? Acho que não. O final ruim do jogo, já que ele não mostra muita coisa sobre... Cara, o final ruim do jogo não é um final ruim. O Dodói se... O demônio morre. Ah, a psicóloga morreu, que pena. O passado da Saya, ou até mesmo aqueles documentos que a doutora estava lendo no... O jogo inteiro é maldito. Mas também eu consideraria um final bom porque o protagonista, que é o vilão da obra mesmo, ele perdeu, sabe? Então é complexo, tá ligado? Agora, tem umas coisas que eu esqueci de comentar, como por exemplo, o que é exatamente a Saya. Em um momento do jogo, ela fala que basicamente surgiu de uma pequena semente e começa a resumir uma longa história cheia de metáforas com um certo fruto. Eu não entendi essa não. Mas basicamente ela é um monstro que pode ter vindo de... Já vejo. Ou até mesmo outra dimensão. E essa falta de informações sobre a personagem só faz eu amar mais esse jogo, porque ele pega muito isso do H.P. Lovecraft, que foi o autor que popularizou o terror cósmico. Que é um negócio que eu acho muito legal, porque são histórias que envolvem o desconhecido, o quanto a raça humana é insignificante mediante ao terror que é o universo. Falando em livro, eu também escrevi um livro, é esse aqui, eu sou autor desse livro aqui, livro longo. Isso daqui na minha mão é um membro em conserva de um deus ancião mesopotâmico e ele promete trazer a praga e a destruição para o mundo. Bora testar esse negócio. Ó, Ramon, filma aqui eu rompendo o lacre.
Ó, já dá pra sentir a minha pele coçando e doendo. O céu tá ficando vermelho. Tá dando certo, hein, Ramon? Quem diria que um poder tão ancestral poderia ascender aos céus, bem acima das estrelas de Deus, e lançar tamanho horror e destruição para a humanidade? Os olhos conseguem nos ver, Ramon. E eu consigo ver os olhos. Todo Isso é muito bom. e dor vai nos libertar. Vai libertar toda a humanidade das nossas limitações. O começo do fim é agora, Ramon. Tudo está sendo feito e ele está finalmente livre. O produto entrega tudo o que promete. Comentários. Não, Lovecraft criou o melhor tipo de terror, mano. Vão comprar, tá muito legal. Agora, dando meu veredito sobre Sayonouta, eu acho uma visual novel muito legal, com ideias e conceito Lovecraftianos muito... Mas o problema do jogo é que ele peca muito nessas cenas dos personagens brincando de jiu-jitsu. Mas sendo assim, é fato que ele é um jogo que conseguiu ser aclamado e ele tem notas muito boas na Steam, mesmo que não seja a versão do jogo que foi lançada no Japão. Então é um ótimo jogo apesar de tudo. E a minha jogatina com os outros finais mudou um pouco a visão que eu tinha dele. Enfim, pra ajudar o canal a se sustentar e me ajudar a criar mais conteúdos para vocês. E também lembrem-se... É. Complexo. Nunca vou jogar essa merda.